Fala galera, a gente vai agora para uma parte fundamental do nosso curso, que é a parte que fala sobre frações. Tranquilo, gente? Frações no dia a dia. Vamos observar aqui essa imagem. A gente tem aqui um iceberg. Mas isso aí é apenas uma fração do iceberg. O que é que eu quero dizer com isso? Que isso aí é apenas um pedacinho, uma parte de um todo que a gente vai ver aqui agora. Ó. Isso sim seria o iceberg inteiro. Posso dizer que, em média, imagine que você jogou um gelo na água, sempre fica um pedacinho em cima, né? A parte que fica em cima seria essa parte aí, ó. Como é que eu chamo isso? Primeiro, eu vou falar sobre o denominador, que é a parte de baixo. Eu conto em quantas partes eu tenho aí. Então, eu tenho 8 pedaços e um pedaço apenas fica acima. Então, em quantas partes eu dividi? 1 de 8. Eu tenho um que eu dividi em 8 partes, eu tenho uma parte de 8. Um oitavo, a gente vai ler isso aí, tá? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. 1 oitavo, a forma de ler. Eu gosto quando a gente fala 1 de 8, porque a gente começa a entender que eu estou com uma parte de uma coisa que eu dividi em 8 pedaços. Terra. Se a gente olhar o planeta Terra, a gente vai ver muito azul, né? E tem uma música de Guilherme Arantes que diz que Terra, planeta água. Mas somente a sua superfície, 7/10 dessa superfície que é ocupado pela água. A Terra em si, ela é mais sólido, larva, não tem tanta água. A parte de água dela não é tão considerável, por isso que ela leva o nome de Terra e não de planeta água, como diz Guilherme Arantes. Mas em relação à casca, em relação à superfície, se eu fosse dividir em 10 partes, 7 seriam água. Só superficial aquela água, né? Os rios, os mares, eles não são tão profundos em relação à dimensão da Terra. Então, eu posso dizer que 7 das 10 partes, 7 de 10, eu vou ler como 7 décimos. 7 décimos. Tipos de frações. Próprias são aquelas que representam um pedaço de um inteiro. 1 de 2, dá para tirar 1 de 2. 1 é uma parte de 2 pedaços. Se eu dividir em 2 pedaços, dá para pegar uma. 7 de 9, 7 nonos. Dá para pegar 7 pedaços de uma coisa que eu dividi em 9 partes. Então eu tenho aí um meio e um nono. São frações próprias. O que é que acontece? O numerador é um número menor que o denominador. O numerador é o das nuvens, é o de cima. O outro é o denominador. Tranquilo? Para não dizer que é o do diabo, é o lado de baixo. É a brincadeira aí. Mais uma forma de memorizar. Numerador, nuvens. Impróprias. Onde é que eu classifico impróprias? Quando eu tenho o contrário, o numerador é maior que o denominador. Eu tenho mais que uma unidade. Eu tenho 1,5, 2,5, 3 sobre 2 é 1,5. 5 sobre 2 é 2,5. Então eu tenho mais que alguma coisa. 5 quartos. Ou, por exemplo, 17 oitavos de pizza. Seriam 2 pizzas e um pedaço. Frações que representam zero. 0 sobre 4, 0 sobre 10, 0 sobre 13, 0 sobre qualquer coisa. 0 reais dividido para 4 pessoas. Cada uma vai receber 0. A resposta disso é 0. Representa um número 0. Frações que representam um número inteiro natural. Ou natural, né? 25 sobre 25, 7 sobre 7, 100 sobre 100, representa a unidade, o inteiro. Então, olha só. Frações aparentes são aquelas que, quando eu divido, dá justamente um número. 16 oitavos seriam 16 de 8. Ou seja, se eu dividir em 8 partes cada pizza e pegar 16, eu peguei 2 pizzas. Então, na verdade,
Se eu disser 36 de 12, eu dividi em 12 cada pedaço de chocolate. Peguei 36 e, na verdade, eu peguei 3 chocolates. Então, toda vez que o numerador é maior, eu chamo de fração imprópria. Representa uma unidade e um pedaço, 2 unidades e um pedaço, 3 unidades. São sempre frações impróprias. 6 sobre 2, ó, 6 pedaços de uma coisa que eu dividi em 2. 30 pedaços de uma coisa que eu dividi em 15 vai dar 2 coisas dessa. 6 de 2 vai dar 3, 36 de 9 dariam 4 coisas dessas daí. Então aí, ó, 3, é só efetuar a divisão, 30 por 15 dá 2, 36 por 9 dá 4. A fração é uma divisão. A palavra quociente vem do resultado de uma divisão e razão, que também representa uma fração, razão que representa uma fração também vem de ration, que significa dividir. Lá em Recife, na minha terrinha onde eu nasci, a gente falava, vamos ratear a conta. Ratear era dividir. Razão vem da palavra ration, do latim, se eu não me engano, que significa dividir. Então, o que é um sexto de 12? É dividir a sexta parte de 12. É 1 de 6. É dividir 12 em 6 partes e pegar uma. Então, ó, dividir aqui, eu tenho 12 estrelinhas aí, dividir em 6 partes, vai dar 2 cada parte, e vou pegar uma delas. Então, 6 de 12 é igual a 2 unidades. Uma regrinha era dividir 12 por 6, e o resultado multiplica por 1. Dividir 12 por 6, repetindo, e o resultado multiplica por 1. Vai dar 2 unidades. 1/3 de 12. Agora eu vou pegar uma parte, mas eu vou estar dividindo 12 em 3 partes apenas. O denominador sempre vai dizer em quantas partes eu dividi. Então eu vou dividir 12 em 3 partes. Ó, aí vai dar 4, 4, 4. 4 vezes 1, 4. Então 1/3 seria 4 unidades. E se eu, por acaso, fizesse 2/3 de 12, então, a gente já viu que 1/3 é 4, então 2 pedaços seriam 8. Então, ó, se eu disser 12 dividido por 3 seria 1/3. 1/3 é 4. Se 1/3 é 4, então 2 pedaços de 3, 2 de 3 seriam 8 pedaços. Certo? Então 2/3 de 12 é 12 dividido por 3 vezes 2. Dividir 12 em 3 partes e pegar 2 pedaços, 2 partes. 1/4 de 20. Isso vai facilitando, viu? No início a gente não entende direito, mas depois vai ajudando. É dividir 20 em 4 partes. 1/4 é a quarta parte, que vai dar 5, né? 20 dividido por 4 dá 5. Então, dividir 5, 5, 5 e 5. Tenho 4 pedaços de 5. Vou pegar um desses 4 pedaços de 5. Então, está aí 1/4 de 20, que é 5. Se 1/4 de 20 é 5, o que seriam 3 quartos? Se 1/4 é 5, 2 quartos é 10, 3 quartos é 15. Que eu vou pegar aqui, ó. 4, 3 quartos. Que eu divido 20 por 4, multiplico por 3. O DI tem a mesma ideia de vezes na matemática. 3 vezes 20, 60. Dividido por 4 daria 15. Uma forma direta de fazer isso. Então, aqui uma aplicação. Em um campeonato de futebol, um jogador marcou 60 gols, o artilheiro, né? O artilheiro marcou 7/12 do total dos gols. O time marcou 60 gols, desculpe. O time marcou 60. 7/12 foram o artilheiro. Quantos gols ele fez? Ou seja, quem é 7/12 de 60? O DI pode ser trocado pelo vezes, lembrando disso, né? Então, 7/12 de 60, eu ia fazer da seguinte forma. Ó. Trocar esse pelo vezes, ou dividir 60 por 12, que dá 5. 5 vezes 7, 35. 35 gols o artilheiro fez. Dos 60 gols que o clube fez, que o time dele fez, ele fez 35. Mais da metade.
Pedro possui várias espadas para combater seus inimigos. No total, ele emprestou 3/5 para seus companheiros. Se restaram 6 espadas. Então, quer dizer que 2/5 correspondem a 6. Porque se 3/5, 3 de 5 ele emprestou, sobraram 2 de 5. Então, a ideia é essa. Ele emprestou essa parte azul, 3 das 5 partes que ele dividiu, o conjunto de espada deles. E aí sobraram 6. Se sobraram 6 e 2/5 simbolizam 6 espadas, então se 2 pedaços são 6, cada pedaço é 3. Aí agora os 5 pedaços seriam 3 vezes 5, seriam 15 espadas. Essas ideias de calcular uma parte da fração, por exemplo, se eu sei que 1/5 é 3, eu sei que 5/5 quanto é. Se eu sei que 1/7 é 4, então eu sei que 4 vezes 7 vai ser 7/7. Se eu sei que 1/10 é 20, então 10/10 seria 20 vezes 10, seria 200. Então eu tenho que calcular uma parte, que aí eu sei o restante. Enquanto eu treinava no seu arco, Susana Adele acertou 14 flechas bem certeiras no alvo, 2/3 das flechas que ela atirou. Se 2 partes das 3 são 14, uma parte é 7. 2 de 3 são 14. Então aqui, ó, se essas duas aí são 14, cada parte dessas é 7. E todas elas seriam 3/3, que é igual a 21, 3 vezes 7, 21 flechas. Tranquilo, gente? Estou sendo meio rápido, mas você pode voltar aí esse vídeo, assistir uma vez, 2 vezes, se tiver alguma dúvida. O que são frações equivalentes? A palavra equi significa igual. Equilátero, triângulo que tem iguais lados. Equiângulo, iguais ângulos. Equivalente é de igual valor. Como a fração é a divisão, se eu pegar 5 dividido por 10 dá 0,5. E se eu pegar 10 dividido por 20 dá 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5. 3 dividido por 6. Toda vez que o numerador é metade do denominador, eu tenho meio. 1/2 é 0,5. São valores iguais, são equivalentes. A gente tem aqui, ó, 1/2. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu tenho 2/4. Dividir em 4. 2 de 4 é metade. 1 de 2 é metade. Então, tanto faz 1/2 do meu salário e 2/4 do meu salário. Eu estou falando a mesma coisa. Falando metade do meu salário. Então, são de iguais valores. E se eu falasse 3/6 do meu salário? Estou falando do mesmo jeito. Qual é a diferença? Eu posso dividir meu salário em 2 partes. Aí, uma é 1/2. Posso dividir em 4 partes. Aí, 2 é metade. 2/4 é 1/2. E posso dividir em 6 partes meu salário. E 3 seria metade do mesmo jeito. Então, são frações igual valor, equivalente. Então, aí, ó, 1/2, 2/4 e 3/6 são frações que têm o mesmo valor, são iguais. 2/3 e 4/6. Eu multipliquei por 2 o numerador e o denominador. Então, observem que são as mesmas partes. Se eu multiplicar por 2 de novo, 8, 12 e A são equivalentes, frações de igual valor. Existe uma coisa chamada classe de equivalência. Você encontra elas multiplicando por 1 em cima e embaixo, por 2 em cima e embaixo, por 3 em cima e embaixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 3. 2 vezes 3, 6. Multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo número, a gente encontra frações equivalentes. Se eu quiser dividir e simplificar, também encontro frações equivalentes. Só tem que ser pelo mesmo número em cima e embaixo, ou dividir ou multiplicar. Tem que ser por números iguais.
dividir ou multiplicar. No primeiro caso a gente multiplicou, no segundo aqui a gente está dividindo. Então a gente tem que ter essa visão, que eu posso dividir ou multiplicar por números iguais, que eu encontro frações equivalentes de igual. Aí galera, nesse caso aqui agora, eu tenho 2/5 é igual a alguma coisa, a 8 sobre alguma coisa. Qual o valor desse conhecido? Sabendo que as frações são equivalentes. Então, se elas são equivalentes, se o que aconteceu com 2 para virar o 8 foi quadruplicado, foi multiplicado por 4. O 5 também tem que ser multiplicado por 4, senão não vai ser equivalente. Então, se eu tiver R$2 dividido para 5 pessoas, ia dar 40 centavos, e 0,4, 2 dividido por 5. 8 dividido por esse número tem que dar 0,4, para ter o mesmo valor, para ser equivalente, valor igual. Então, se eu descobrir que em cima foi multiplicado por 4, embaixo eu tenho que multiplicar por 4 também. Então, a ideia seria multiplicar o 5 também pelo 4. E a resposta vai ficar 20, né? 5 vezes 4 é 20. Então, a ideia seria essa daí, beleza? Tranquilo? A gente está chegando ao final dessa aula e a gente vai passar para a segunda parte aí de frações, tá? Mas essa aula é sobre tipos de frações e frações equivalentes. A gente está encerrando. Beleza? Mais um exemplozinho para a gente encerrar essa aula. Agora é com vocês agora. Vamos lá. 4 virou 12. Eu multipliquei por quanto? Para ter que multiplicar o 3 pelo mesmo valor. Qual o valor desconhecido? E aí, você consegue? Vamos lá. 9, 6 ou 8. 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3, 12. E, então, 3 vezes 3 é 9.